Boa noite. Eu sei que você está aqui mais uma noite sem sono, mas vou te ajudar a dormir bem. Se acomode e sinta o momento. Hoje vamos contar a história de um viajante que não sabia atravessar portas normais, 3 de League of Legends. Ele não era o que muitos imaginavam quando ouviam seu nome. Não agora, não nesta história. Aqui, ele era um viajante tranquilo, de passos lentos, que carregava uma lanterna diferente. Uma lanterna que não queimava, que não feria, mas que acalmava, como uma vela que alguém acende para fazer companhia a um coração em silêncio. Tresh caminhava pela noite como quem aprende a ouvir uma canção muito antiga. E, ainda que conhecesse caminhos por entre brumas e sombras macias, havia algo simples que sempre o fazia parar: portas comuns. Portas de madeira, de ferro pintado, de vidro leitoso. Portas com maçanetas frias e rangidos discretos. Portas que o mundo inteiro atravessava sem pensar. Ele, porém, não sabia bem como passar por elas. Você consegue imaginar? Um viajante que se entende com o vento, que conversa com a escuridão com a mesma intimidade de quem fala com um amigo, e que, no entanto, hesita diante de uma porta de cozinha, de uma porta de sala, de uma porta quieta no fim de um corredor. É curioso, não é? Mas é um curioso suave, como um sorriso que surge no escuro. Nesta noite, ele andava por um corredor longo, de paredes claras. O tipo de corredor que acontece nos sonhos. Comprido, mas não infinito, silencioso, mas nunca vazio, iluminado por um brilho quase dourado que não vinha de lâmpadas, e sim do descanso que se preparava. A lanterna que ele carregava soltava um lume morno, e esse lume parecia respirar junto com ele. Tresh percebeu isso quando parou para escutar. O ar entrou, o peito se abriu um pouco, e a luz ficou mais redonda. O ar saiu, e ela murchou de leve, como se suspirasse. Ele sorriu sem mostrar os dentes, um sorriso de quem entende uma coisa simples de repente. Sinta como a noite está tranquila. Você também pode deixar o ar entrar devagar, e sair devagar, como se passasse por um caminho macio dentro do corpo. Não precisa forçar. Tresh não forçava nada. Seu passo era lento, e o tecido do seu manto quase não fazia barulho no chão. Quando encostou na primeira porta, a mão de dedos longos e gentis encontrou uma maçaneta fria. Ele testou o peso, girou um pouquinho. A madeira gemeu só um tantinho. A fechadura pareceu lembrar de alguém que a procurou no passado. Mas não se abriu. Ele não ficou irritado. Não. Ele apenas encostou a testa na madeira por um instante, como quem cumprimenta um velho conhecido. A madeira tinha um cheiro simples, de coisa viva que se transformou em casa. Tinha a textura de uma história contada muitas vezes. Tresh fechou os olhos, como quem pede licença baixinho. E ficou assim, respirando com a porta, prestando atenção no que ela dizia. Às vezes, quando uma porta não abre, é porque ela quer ser escutada. Você já reparou? Talvez haja alguma porta dentro de você que também quer ser escutada, sem pressa, sem perguntas difíceis. Ele se afastou um passo e olhou para o teto, onde o corredor parecia se misturar com a noite do lado de fora. Havia estrelas ali, também, escondidas de propósito para não distrair ninguém do sono. E havia o som mais leve, um relógio muito distante, talvez, que não marcava horas com pressa. O viajante levantou a lanterna, e o calor que ela fazia era um calor perfeito. Não queimava, mas encostava na pele como um cobertor que alguém ajeita com cuidado. O brilho caminhou pela porta e dançou no trinco, revelando arranhões minúsculos, lembranças de mãos apressadas. Tresh ficou imaginando cada gesto que passou por ali. A criança que correu, a mãe que fechou com carinho, o homem que voltou tarde demais. Tudo isso parecia morar naquela madeira. Hoje não vou forçar, ele sussurrou, e a sua voz era uma voz de névoa boa, que não assusta. Hoje vou aprender o segredo. Ele ergueu o rosto e procurou outra porta. Ao final do corredor, havia uma segunda, pintada de azul. Era de um azul que lembrava céu de amanhecer quando as nuvens ainda estão com sono. A tinta estava lascada em alguns cantos, mostrando um passado que não se envergonhava de aparecer. A maçaneta desta era de latão, suave ao toque, como uma canção de ninar antiga. Tresh colocou a mão ali, mas antes de girar, ouviu. Simplesmente ouviu. Dentro da sala, havia um silêncio diferente.
Um silêncio que parecia segurar o ar por um segundo, como quem segura uma gargalhada para não acordar alguém. O viajante sorriu de novo. Você consegue imaginar esse silêncio? É um silêncio que balança a cabeça dizendo: "Xi, está tudo bem." Ele girou devagar, devagar, devagar. Um clique respondeu, tímido, como um suspiro. Ele empurrou. A porta cedeu um pouco, mas ficou. Não estava trancada. Só hesitava, como ele. Tresh apoiou a palma, inteira, sentindo a textura da tinta sob os dedos. "Eu entendo", ele disse, sem pressa. "Não é força. É escuta." E, por um instante, parecia que o corredor queria se inclinar para acompanhar esse gesto, como se as paredes também quisessem aprender a atravessar. O viajante não estava sozinho, afinal. Ele sabia que você o escutava. Sabia que você estava deitado, deitada, com a cabeça no travesseiro, procurando uma fresta de paz para entrar. Então ele fez algo simples. Inspirou uma vez, bem suave, e expirou como quem apaga uma vela sem apagar. A lanterna respondeu com um brilho mais doce. E, nesse ritmo, o corpo dele encontrou um compasso. Entrar, sair. A porta azul, comovida, pareceu se lembrar de como era quando abria para uma brisa da tarde. Ela se afastou só mais um tantinho. O suficiente para uma dobra de sombra escorregar para o lado, o suficiente para que o cheiro lá de dentro viesse visitar a noite do corredor. Cheiro de papel e de tecido limpo. Cheiro de flor guardada num livro. Um cheiro que não dava nomes para as coisas, só promessas de descanso. Tresh não atravessou. Ainda não. Porque parte do encanto de aprender a abrir portas está no respeito pelo espaço do outro lado. Ele ficou ali, na soleira, como quem se aquieta na beira de um lago só para escutar os sapos conversando. "Hoje, eu aprendo", ele repetiu. E a lanterna, satisfeita, se aquietou também. Talvez você esteja com os olhos pesando um pouco. Se não estiver, tudo bem. Esta história não tem pressa. Tresh também não tinha. Ele encostou o ombro na parede e deixou a porta azul repousar em sua própria respiração. De vez em quando, uma brisa muito leve passava pelo corredor, trazendo frio gostoso do lado de fora, aquele frio que gosta de conversar com cobertores macios. Sinta esse friozinho no rosto e o calor nas mãos. Entre essas sensações, ele se acomodou, e o tempo perdeu as pontas duras. Quem diria, ele pensou consigo, que as portas não são obstáculos, e sim pessoas acanhadas. E sorriu, como quem descobre uma piada que só a noite entende. Então, com a certeza de que havia dado o primeiro passo, ele apagou a vontade de ir depressa. Porque atravessar, ele aprenderia, é menos sobre chegar e mais sobre repousar no umbral. E, ali, na penumbra redonda da lanterna, Tresh e a porta respiraram juntos, enquanto a noite, do lado de fora de todas as janelas, se esticava como um gato satisfeito. A lanterna que Tresh carregava não era uma luz dura. Era um abrigo. Quando ele a levantava à altura do peito, parecia que ela se lembrava do calor de um abraço antigo. Não queimava, não ofuscava. Apenas aquecia. E agora, neste corredor de crepúsculo que aceitava passos lentos como quem aceita uma coberta sobre os ombros, a lanterna revelava um segredo, respondia ao ritmo do seu coração. Ele percebeu isso de um jeito simples. Encostou a lanterna perto do peito e ficou muito, muito quieto, até ouvir o próprio pulsar. Um tuntar, outro tuntar, longo e manso, como o som de um barco amarrado que conversa com a água. A luz, lá dentro, inflava de leve, encolhia de leve. E no pequeno vidro arredondado, desenhava-se um brilho que parecia balançar como rede. Você pode experimentar. Deixe o ar entrar do jeito que for confortável, como quem abre uma janela só um pouquinho. Deixe sair sem pressa. Veja se o corpo encontra um compasso. Não há certo ou errado nesta dança. Só a vontade de repousar. O corredor tinha cheiro de cera de abelha e de chá recém-feito, mesmo que não houvesse vela acesa nem chaleira por perto. Era como se as paredes guardassem memórias de aconchego, lembranças de gente que passou por ali com sono bom e com o coração em paz. Tresh caminhou devagar, os pés roçando o chão num som quase de chuva miúda. A luz da lanterna tocava os cantos como dedos que arrumam os fios de um cobertor. E, a cada passo, o ar ficava mais morno,
mais convidativo. Você sente a ideia de descanso se aproximando, como uma brisa que entra pela janela e conversa com as cortinas. Ele passou as costas dos dedos pela borda da lanterna, como quem faz carinho numa coisa viva, e sussurrou uma pergunta que ninguém ouve, mas que todo mundo entende. Você fica comigo? A luz tremeluziu, feliz com a atenção. E Tresh entendeu algo ainda mais profundo. Talvez a lanterna não fosse apenas uma ferramenta. Talvez fosse uma companhia que aprendeu, com o tempo, a traduzir o silêncio do viajante. Talvez, quando ele se acalmava, ela se acalmava. Quando ele se aconchegava, ela se fazia mais redonda. Quando a mente tentava correr, ela apenas esperava, paciente, até que tudo voltasse à beira do rio. Ele então parou no meio do corredor e fechou os olhos. Ficou de pé como quem se deita por dentro. E, nessa imobilidade macia, começou a sentir o peso agradável do corpo, o acolhimento da roupa, o descanso dos ombros. A lanterna pesava um pouco, sim, mas era um peso bom, como um gato que se ajeita no colo e decide ficar. Você pode respirar comigo? Ele perguntou baixinho. Não para a lanterna, mas para você. E esperou. Inspirou. O ar entrou como água morna. Expirou. O ar saiu como suspiro. Repetiu. De novo. Sempre mais devagar. No vidro, um vidro com pequenas ondulações que deformavam carinhosamente as bordas da realidade. A luz criou desenhos. Eram mapas de lugares onde o cansaço se torna trigo e o tempo, farinha. O viajante sem pressa, que não sabia atravessar portas simples, parecia agora compreender outra porta, mais íntima. A porta que existe entre estar desperto e adormecer. Essa, sim, se abre com calor, com um ritmo, com a certeza de que nada precisa ser resolvido agora. Quando abriu os olhos, o corredor tinha mudado pouco e tudo. Os cantos eram os mesmos, as paredes as mesmas, as portas as mesmas, mas havia algo de mais macio por trás do real. O corredor parecia acolher os barulhinhos que o corpo às vezes faz quando está perto do sono. O estalo leve de um dedo, o roçar de um lençol, o suspiro involuntário. Tresh decidiu falar com a noite. Eu andei tanto por lugares barulhentos, disse sem voz, que quase esqueci como é bom quando nada exige. Obrigado. E a lanterna respondeu com um quente quase invisível, algo que só se sente quando se está prestes a cochilar. Ele se aproximou da parede e deixou que a luz desenhasse sombras redondas. Ali, viu o contorno da própria mão, grande, aberto, sem pressa, e riu por dentro. Às vezes, ele achava a graça de si mesmo. Um viajante de tantos caminhos, parando para aprender com um objeto tão simples. Mas o simples, ele percebeu, é o que ensina melhor quando o coração está cansado. Você também não precisa de muito agora. Talvez só de uma respiração um pouco mais longa que a anterior. Talvez de um pensamento macio, da lembrança de um lugar onde seus pés ficaram quentes e sua cabeça, leve. Perto dali, uma corrente de ar quase imperceptível tocou seu rosto. Era fresca, limpa, como a beira de um rio à noite. Ele aproximou a lanterna e viu um vão por baixo de uma porta. Uma fresta. De dentro, vinha um odor discreto de sabão e madeira polida. A luz deslizou pela fresta como quem pergunta, posso? E a fresta respondeu com um brilho mais claro, refletindo o vidro, criando pequenos sóis no chão. Tresh sentou-se com as costas encostadas na porta, e por alguns minutos foi apenas um corpo respirando e uma luz respirando junto. E, porque ele se aquietou, as memórias começaram a falar. Lembrou-se de uma vez em que tentou abrir uma porta com força demais, e do outro lado, tudo se espantou. Lembrou-se de outra em que sequer tocou, e a porta ficou sozinha, esperando, achando que ninguém a queria. Hoje, não. Hoje, ele estava ali, afirmando presença sem exigência, oferecendo calor sem cobrar. A lanterna o ensinava. Tudo o que precisa se abrir, se abre com tempo. Tudo o que precisa descansar, descansa com tempo. E o tempo, nesta noite, era um amigo que conversava devagar. Você consegue imaginar estar sentado ao lado dele? Sem pressa, encostado, encostada, sentindo o peso gostoso das pálpebras. Talvez haja uma coberta sobre suas pernas. Talvez seus pés estejam quentinhos. A lanterna aquece o ar de um jeito que convida o corpo inteiro a soltar as tensões pequenas.
o maxilar afrouxa, os ombros escorregam um pouco para baixo, a testa desamassa. Não é mágico. É humano. É simples. É bom. Quando ele decidiu se levantar, não foi para ir embora, mas para seguir adiante no corredor. Levou consigo a certeza do calor, como quem leva um segredo no bolso. E cada passo, agora, parecia uma conversa com o chão, um diálogo em que ninguém interrompe. Eu piso, dizia o pé. Eu te acolho, respondia o chão. E a lanterna, entre eles, mantinha a paz. A noite, lá fora, abraçava janelas. Era uma noite limpa, que não precisava se exibir. E, dentro, Tresh sorriu outra vez, porque entendeu que talvez não fosse sobre atravessar qualquer porta hoje. Talvez fosse sobre atravessar a si mesmo, devagar, até a margem do sono. Ainda assim, seguia curioso. Porque, mesmo no descanso, há uma parte de nós que gosta de aprender. E aprender, com calma, é um jeito lindo de adormecer. As portas, ele ia descobrindo, tinham vozes. Não vozes como as pessoas, não vozes que soltam palavras, mas uma espécie de música baixa, um murmúrio que nasce dos materiais e das memórias. Portas de madeira falam de árvores e do vento que já mexeu em suas folhas. Portas de ferro lembram o frio das madrugadas e o calor do sol batendo às 4 da tarde. Portas com vidro carregam o tinir discreto de copos, uma elegância humilde que não precisa ser vista de longe. Tresh encostava a orelha, às vezes, e ouvia o que elas tinham a dizer. Não para decifrar, mas para respeitar. Ele começou pela porta branca. Tinha pintura recente, ainda com um cheirinho leve de tinta, e um trinco que parecia novo. Quando passou a mão, sentiu uma pele lisa, quase escorregadia. A porta branca suspirou como quem está aprendendo a respirar sem esconder o peito. Estou pronta, parecia dizer, mas também, seja gentil. Ele fez um carinho com as pontas dos dedos, um carinho que fez a luz da lanterna tilintar por dentro, e girou a maçaneta devagar. O som que ouviu foi curto, elástico, um clique que lembrava o estalar de dedos sonolentos. Empurrou um pouco. Aí, o cuidado, parou antes de qualquer resistência. A porta, como uma criatura tímida, cedeu o suficiente para mostrar que queria conversar, e ficou. Ele também ficou. O tempo de um suspiro. Outro suspiro. E o espaço entre os dois se encheu de confiança. Então ela abriu, sem pressa, como uma flor noturna abrindo as pétalas, sem plateia. Ele não entrou. Olhou só o suficiente para perceber um cômodo com poltronas macias e uma luz amarela bem baixa, quase crepuscular. Sorriu para dizer obrigado, e fechou com o mesmo cuidado com que abriu, deixando a tranca encostar sozinha. É bonito, você não acha, quando as coisas fazem o que sabem fazer e nós apenas acompanhamos. Mais adiante, uma porta de madeira escura. O toque era diferente, a superfície cheia de veios, pequenos sulcos onde a história dorme. Cheirava a resina antiga, a tardes quentes e a poeira boa. Esta suspirou de outro jeito, um HNN satisfeito, como quem espreguiça o corpo depois de deitar. A maçaneta, um pouco mais pesada, exigia um gesto redondo do pulso. Tresh sentiu. Não adiantava segurar a respiração aqui. Era preciso soltar o ar. Quando soltou, a porta respondeu, desapertando o próprio eixo, e a dobradiça cantou um fio de melodia, um rangidinho afinado que parecia dizer, eu estava esperando um movimento assim. E abriu o suficiente para deixar escapar um sopro de ar fresco, cheiro de livros, páginas viradas devagar. Cada uma com seu jeito, pensou. E a lanterna, no embalo, refletiu sombras que pareciam folhas se tocando. Você consegue notar como o corpo aprende com isso? O ombro que relaxa, a mão que descobre o peso certo, a mente que para de correr adiante. Às vezes, o segredo é respeitar o caminho da maçaneta. Ela tem curvas. Ela pede rotação, não força. E, curiosamente, é exatamente assim com as coisas que queremos abrir dentro de nós. Mais curva, menos empurrão. Veio então uma porta com uma janela pequena no alto. Por trás do vidro, escuro, um pontinho de luz longínqua. Era uma porta que já tinha visto muita passagem. Trazia marcas de idas e vindas, arranhões finos, pontas de tinta gastas pela repetição dos dedos no mesmo lugar de sempre. Tresh encostou o dedo no vidro.
Frio. O frio que acorda, mas não assusta. Ao aproximar a lanterna, o vidro devolveu um brilho docinho que se espalhou em círculos, como quando se joga uma pedrinha em água parada. O suspiro desta porta foi quase um riso discreto, um "ah, tímido". Ele soube. Era uma porta brincalhona, que se divertia com quem tinha pressa. Então ele não apressou. Bateu de leve 3 vezes, toque, 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 e esperou questão de um meio sorriso. A maçaneta respondeu com um clique mais decidido, como um "pois não, entre". A travessia, se ele quisesse, teria sido fácil. Mas o que ele queria era aprender. Então agradeceu e seguiu. Em cada porta, um fragmento de mundo. Uma cantava, outra bocejava, outra apenas vibrava, quase inaudível, como os passos de alguém descalço num corredor de madeira. E ele ia colecionando essas notas, compondo com elas uma canção que se parecia com descansar. Porta que suspira não se abre com mãos que exigem. Porta que suspira se abre com escuta. E, nesse entendimento, Tresh foi ficando leve. Seus pés quase não pesavam no chão. O tecido do manto parecia ter se transformado em bruma. A lanterna, tão redonda, parecia menor agora, talvez porque os ombros estavam mais soltos, talvez porque a mente não precisava mais protegê-lo de nada. Ele encontrou, por fim, uma porta comum demais. Tão comum que passava despercebida. Madeira pintada de bege, maçaneta simples, dobradiça que não aparecia. Olhando, não havia nada a dizer. E, no entanto, havia tudo. Porque aquilo que parece comum às vezes esconde o milagre de acontecer todos os dias. O suspiro desta porta era o mais leve de todos, quase o não suspiro. Um silêncio. Ele encostou a palma inteira, com carinho. E foi como encostar na superfície da água de um lago dentro de casa. Uma ligeira entrega, um ceder quase imperceptível. Tresh ficou ali, sentindo. Não tentou abrir. Não. Ficou. Apenas ficou. O tempo de 5 respirações. Talvez de 8. Ele não contou. E, conforme ele permanecia, a porta, ou a sensação de porta, começou a se confundir com a própria presença dele. Não havia mais um eu de um lado e um ela do outro. Havia um encontro, quieto e suficiente. Você pode fazer o mesmo. Deixar os ombros pesarem na cama, sem brigar com eles. Deixar a cabeça afundar um pouquinho mais no travesseiro, sem buscar logo o lugar perfeito. O perfeito pode vir se aproximando, enquanto você já descansa. Escute com a pele. À noite, quando a gente escuta com a pele, conta segredos que nos fazem dormir. Tresh se afastou devagar, para não quebrar o feitiço. O corredor estava mais curto, agora. Ou talvez seus passos tivessem aprendido a andar mais devagar. Ele não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. O caminho bastava. E as portas, cada uma com seu suspiro, haviam ensinado que portas são passagens, sim, mas também são lugares onde é possível repousar. Entre abrir e fechar, há um espaço. E, nesse espaço, cabem 2, cabem 3, cabem todos que precisam respirar um pouco antes de seguir. Ele olhou para a lanterna, que girou uma pequena dança dentro do vidro, e agradeceu em silêncio. A luz respondeu com um redondo absoluto, uma plenitude de quem sabe que participou de algo importante e delicado. E o corredor, cúmplice, apagou alguns ruídos que vinham de longe, deixando só o som do descanso ganhando corpo. Você percebe? O corpo talvez esteja mais pesado agora, não de cansaço ruim, mas daquele peso bom de quem já pode ir soltando, soltando mais, quase dormindo. E, ainda assim, se o sono não vier já, tudo bem. Tresh ficou ao lado de outra porta, sem nome, e esfregou as mãos só para sentir o calor nascer de novo. As portas continuariam suspirando por quanto tempo fosse necessário. O viajante continuaria escutando por quanto tempo fosse necessário. E você, com tempo, com carinho, encontraria a passagem mais simples, a que leva do agora para um sonho manso, onde as portas se abrem sozinhas, porque você chega de leve, como um raio de sol na beira da cortina ao amanhecer. O corredor, com suas portas que suspiram, levou Tresh até uma janela esquecida. Não era grande. Não era pequena. Era justa. Como um respiro aberto no muro das noites, um quadrado de vidro que guardava a luz suave da lua como quem guarda um segredo num bolso de camisa.
Ele se aproximou e sentiu o frio do vidro antes mesmo de tocá-lo. Um frio limpo, de água clara, que não puxa para dentro, só refresca a pele por fora. A lanterna, levantada na altura do peito, devolveu ao vidro um brilho redondo, que lembrou a ele um lago quieto. No parapeito, um pássaro, pequeno, com uma penugem que parecia sempre um pouco em desordem, como o cabelo de quem acordou de um bom sono. Os olhos, negros e atentos, não tinham pressa alguma. O pássaro girou a cabeça, uma vez para um lado, outra para o outro, e, por um momento, pareceu sorrir. Pássaros podem sorrir, não com a boca, mas com a maneira como ficam, leves, ocupando o espaço sem oprimir. Tresh inclinou a cabeça também, como quem tenta conversar sem palavras. Você consegue imaginar essa troca silenciosa? É como quando você encontra um gato dormindo e ele abre só um olho, como se dissesse eu te vi, está tudo bem. O pássaro bateu uma vez as asas, só para ajeitar a própria roupa de penas, e pousou de novo, mais firme. Tresh se aproximou devagar, sentindo o manto roçar na própria perna. O tecido tinha textura de tarde antiga, aquele toque de coisa que já conheceu vento e chuva. A lanterna devolvia calor às mãos, um calor que lembrava pão recém-tirado do forno. Do lado de fora, a noite fazia um som quase de mar distante. Talvez fosse o vento nas folhas, talvez fosse apenas a própria respiração da casa. Olá, Tresh disse, num sopro. A voz dele foi tão baixa que poderia ter sido um pensamento. O pássaro inclinou a cabeça, e o reflexo da lanterna fez 2 estrelinhas nas suas pupilas. Depois, muito naturalmente, como quem se lembra de algo que sempre soube, ele saltitou na direção do vidro. Tocou com o peito, de leve, e não houve choque. Não houve barulho algum. O pássaro não bateu no vidro, passou junto a ele. Parecia que o corpo havia se transformado em vento, ou talvez o vidro se abrisse só o suficiente para a asa entrar e sair, como a água que se parte e se recompõe ao redor de um remo. Em seguida, ele voltou, fez um círculo pequeno sobre o parapeito e pousou mais uma vez, com a mesma calma. Tresh ficou olhando, e uma alegria serena encheu o peito. Não era um riso. Era algo como um cobertor colocado sobre os ombros em noite de chuva. Você me mostra? Ele pediu, sem dizer. E o pássaro, de novo, aproximou-se do vidro. O bico chegou tão perto que se desenhou um pontinho de vapor, uma florzinha de respiração na superfície fria. A lanterna de Tresh respirou junto. O lume redondo acompanhou o gesto e pareceu sorrir com as mãos, aquecendo o ar entre eles. O pássaro levantou o voo. Não alto, não longe. Apenas o suficiente para desenhar, com o corpo, uma linha suave de passagem. Como se ensinasse, é assim, é leve. Não era sobre atravessar de verdade o vidro, era sobre atravessar a ideia de barreira. Era, talvez, sobre tocar sem agarrar, encostar sem pressionar, existir ao lado até que o mundo encontre um espaço para acolher a presença. Ele pousou outra vez, e a patinha fez um som minúsculo, um teque delicado, feliz de ter um chão. Tresh se aproximou mais um passo, até a mão quase encostar no pássaro. Não encostou. Você também pode imaginar essa distância honesta? Um tanto de ar entre 2 seres que se respeitam. Ele colocou a palma contra o vidro, e a frieza pulou de encontro à pele. Era gostoso, quase acordava um sorriso na face. A lanterna, apoiada no antebraço, aqueceu o outro lado da mão. Frio e calor, juntos, como 2 notas que fazem uma música inteira. O pássaro olhou a mão, olhou a lanterna, e piou baixinho, um som que mais parecia um suspiro curioso. Leve e Tresh repetiu em pensamento. E tentou respirar como quem aprende a voar por dentro. Inspirou sem pressa, sentindo a costela se abrir como quem abre a janela num fim de tarde. Expirou devagar, deixando o corpo descer, um pouco, como uma folha que cai e encontra o chão. O vidro pareceu ceder, não de verdade, mas na sensação. A mão deixou de empurrar. Passou a acompanhar. Aquilo que a gente empurra devolve força. Aquilo que a gente acompanha vira dança. A lanterna respondeu, arredondando o lume, como quem concorda. O pássaro abriu as asas, e num gesto quase invisível, atravessou o pequeno espaço onde o vidro e o ar se entendem, pousando por dentro. Sim, por dentro. Agora estava no lado de dentro da janela, sem fazer barulho, sem estragar nada.
Tresh riu silenciosamente, um riso que se sente na garganta, mais do que se ouve. O pássaro caminhou 2 passos sobre o peitoril interno e depois saltou para a palma de Tresh, que, por respeito, ficou aberta, sem fechar os dedos. Sentiu o peso leve, quase nenhum, quase só um pensamento pousado. A pele percebeu o calorzinho do corpo vivo, e a lanterna fez uma concha de luz ao redor deles. Ele não disse nada, e, mesmo assim, agradeceu. Pensou em todas as vezes em que tentou passar pela vida sem ouvir as pequenas aulas que o mundo oferece. Hoje, não. Hoje, ele estava com o coração devagar o suficiente para aprender com um pássaro. Atravessar, ele entendeu, é às vezes não atravessar. É estar tão próximo e tão leve que as coisas se reorganizam para você. Não é um truque, é um descanso. O pássaro voou de novo, agora até o ombro de Tresh. A textura das penas roçou o tecido do manto, e os dois, por um instante, pareciam feitos da mesma matéria, noite mansa. O viajante fechou os olhos um segundo e sorriu por dentro. Você também pode fechar os olhos um segundo, ele murmura, como quem conversa com você no escuro. Sinta o ar encostar no rosto. Se tiver um lençol, sinta o toque no braço. Se tiver um travesseiro, sinta como ele sabe guardar a sua cabeça. Quando ele abriu os olhos, percebeu que havia, além da janela, um pátio pequeno, com um tanque de pedra e uma corda de varal. Pingos de água brilhavam como pequenas luas, e uma brisa mexia de leve num pano listrado. O pássaro saltou do ombro e foi até a corda, balançando de leve, sem cansar. Tudo parecia dizer que o mundo aceita a presença que não pesa. A porta do pátio, lá adiante, tinha um trinco que não pedia força. Pedia paciência. Pedia o toque exato. Tresh agradeceu ao pássaro com um pensamento claro, como se o pensamento tivesse mãos próprias. Agradeceu à janela. Agradeceu ao vidro. Agradeceu ao frio e ao calor. Depois, devagar, muito devagar, deixou a mão escorregar do vidro, sentindo a pele voltar à temperatura do quarto, o sangue sob a pele aquecendo a superfície como um sol tímido. O pássaro veio até o parapeito de novo e deu um pulo curto, rápido, como quem diz, vai, leva essa leveza contigo. Ele se ajeitou por dentro, arrumou o manto sem pressa, e a lanterna, suspensa na mão, parecia ainda mais redonda. O corredor atrás dele continuava silencioso, mas agora tinha uma música quase imperceptível, talvez nascida do bater de asas que ficou na memória do ar leve, ele repetiu. E, com essa palavra encostada ao coração, virou-se para a próxima travessia. Você sente como o corpo, quando pensa em leveza, muda de lugar? Sem sair de onde está, ele muda. O peso bom do sono chega devagar, como quem se senta ao seu lado e espera ser chamado. O pássaro, lá fora, voa uma última vez, alto o suficiente para encostar na lua, baixo o suficiente para não se perder. Tresh acenou, sem mão, só com o espírito. E partiu, com as portas todas menos sérias, como se tivessem aprendido que, às vezes, basta ceder 1 milímetro para que uma noite inteira passe em paz. O corredor se abriu em degraus de pedra. Poucos. O suficiente para sentir sob os pés a frescura mineral que preserva a memória das tardes. Tresh desceu, e o mundo, de repente, era uma vila mansa de ruas estreitas, de casinhas encostadas umas às outras como amigos que se apoiam para ver as estrelas. A lanterna no alto desenhava sombras redondas nas portas baixas, nas janelas com cortinas de renda, nos vasos de barro que guardavam gerânios e manjericões. Havia roupas no varal, ainda lá, esquecidas de propósito, porque a noite era confiável. Elas dançavam tão pouco que pareciam respirar. E, ao longe, o cheiro de pão. Um cheiro recente, quente, com aquele fundo de casca tostada que dá vontade de sorrir sem motivo. Sinta esse cheiro, se puder. Talvez não haja pão aí onde você está, mas a lembrança do pão pode aquecer por dentro. A vila parecia feita disso, lembranças quentes que passam de janela em janela. Um gato branco e malhado atravessou a rua como um suspiro, quase sem tocar o chão. Parou, olhou para Tresh e, aprovando sua presença pacífica, seguiu. A lua pendia sobre o campanário da igreja pequena, e o sino, quieto, guardava silêncio como se fosse ouro. O vento trouxe de leve o aroma de lenha extinguida, e essa mistura, pão, lenha, noite, fez do ar um cobertor invisível.
As portas aqui eram simples, e talvez por isso tão sábias. Algumas tinham trancas de madeira, outras de ferro. Algumas tinham batentes gastos, onde os dedos de muitas gerações aprenderam, sem querer, a lixar a realidade até ela ficar macia. Tresh passou a mão sobre uma delas e sentiu o atravessado do tempo. Colo, colo, colo. Quanta gente, antes dele, tinha encostado ali pedindo licença para entrar com cuidado. Ele não queria entrar em casa nenhuma. Queria apenas ajudar a noite a se ajeitar, como quem puxa o cobertor até o queixo de quem já está quase dormindo. Em uma esquina, uma padaria. A porta de salão rangia macio, um som quase musical. Ele a abriu só um pouquinho, o necessário para que o calor lá de dentro cumprimentasse a rua. O padeiro, adormecido com a cabeça sobre os braços, respirava num ritmo tão pazível que dava vontade de acompanhar. A massa crescia em uma tigela coberta por um pano bege. Tresh não tocou em nada. Apenas encostou a lanterna no vidro do balcão, o bastante para aquecer o ar e convidar o cheiro a se espalhar mais um pouco. Durma, Vila, ele pensou. Deixa que o pão cuide dos sonhos. Mais adiante, uma fonte no meio da praça, com uma água que não fazia barulho depressa. Ela caía em 3 quedas, e cada queda parecia um bocejo. As casas em volta pareciam se encostar nessa melodia para recuperar força. Tresh sentou-se no banco de madeira e deixou os olhos reconhecerem os detalhes. A janela com vasinho torto, a cortina que respirava, o tapete estendido de propósito para cheirar a noite. E, na beirinha do banco, um par de chinelos esquecido. Ele ajeitou o par, botando um lado mais juntinho do outro, como quem reúne amigos para que sonhem juntos. Você já notou como pequenas gentilezas, na madrugada, pesam mais bonito? Como dobrar um cobertor, virar o travesseiro do lado frio, abrir a janela só o tanto certo. Tresh era feito disso. Cuidado. Foi até uma porta que dava para uma escada externa. A dobradiça tinha esquecido de tomar água, e rangia um pouco mais do que a noite gostava. Ele encostou a lanterna no metal, e o calor, aos poucos, foi lembrando a dobradiça que a suavidade existe. Quando ele a moveu, bem devagar, o som que veio foi um assobio baixinho, o suficiente para fazer a lua sorrir. Caminhando pelas ruas de pedra, ele encontrou uma janela aberta. Lá dentro, um berço. E, no berço, um bebê do tamanho de um suspiro. A mãe, caída de lado na cama, segurava um pedaço de cobertor com a ponta dos dedos, como quem segura a ponta de um sonho para não perder o caminho de volta. O bebê resmungou algo que era meio choro, meio conversa com o próprio sono. Tresh não entrou. Não precisava. Ficou na calçada e levantou a lanterna só um pouco. O lume tocou a parede, e a luz devolvida entrou pelo quarto com a delicadeza de quem conhece a casa. O bebê se mexeu, achou o polegar, e o cansaço de todo mundo suspirou em voz quase audível. A vila, inteira, pareceu agradecer. Você ouve esse obrigado de ar? É tão sutil quanto a sensação de que o lençol achou seu lugar. Ele seguiu, agora mais fé. A cada esquina, uma história. A cada porta, um segredo gentil. Havia uma casa com uma árvore de limões no quintal. O vento vergava os galhos de leve, fazendo as folhas conversarem entre si. Tresh parou para ouvir essa conversa. Era uma conversa alegre, que lembrava verão guardado em vidro. E, pendurada num prego, uma chave. Uma chave boba, de latão, mas que brilhava como joia. Ele a tirou dali e a colocou num ganchinho ao lado, mais discreto, mais protegido. Pequenos cuidados, pequenas travessias. No fim da rua, a casa do artesão. Ele notou antes mesmo de ver a placa. Havia do lado de fora pedaços de madeira descansando, não abandonados, mas repousando como peças que, um dia, serão instrumentos de descanso. Portas encostadas na parede externa, numa fileira que parecia coro de igreja. Cada uma tinha um desenho de veios próprio, uma história por contar. A campainha não precisava ser tocada. A casa estava acordada por dentro, mas sem pressa. Tresh parou diante do batente e respirou, preparando o coração. A lanterna, cúmplice, ficou mais morna. É aqui que se aprende o suspiro certo, ele pensou, sentindo no corpo um carinho de promessa. Antes de bater, ele olhou mais uma vez para a vila. As janelas, os telhados, os gatos, o pão,
a fonte, o bebê, a mãe, o vento nos limões. Tudo no lugar. Tudo guardado pelo ritmo de uma noite que sabe arrumar as coisas sozinha quando a gente não atrapalha. Você sente como esse pensamento alivia? A vida é cheia de pequenos guardiões. Às vezes eles têm forma de pássaro. Às vezes são velhos artesãos. Às vezes, o guardião é você mesmo, quando lembra de respirar fundo uma vez a mais. Ele bateu com os nós dos dedos. 3 toques macios. Toque, toque, toque. E esperou. O artesão abriu como se abrisse um livro que gosta muito de ler. Metade do corpo apareceu na fresta, e o rosto, cheio de linhas boas, tinha o sorriso de quem brinca de ser sério. O cabelo era do tipo que decide sozinho para onde ir, e as mãos, mesmo quando paradas, pareciam segurar ferramentas invisíveis. Ele olhou para Tresh, olhou para a lanterna, e assentiu com o queixo, um gesto antigo que diz entre sem pedir desculpas. A oficina tinha cheiro de madeira recém-cortada, de cola que secou sem grudar no que não devia, de chá esquecido em cima da bancada e que, por isso mesmo, parecia ter o sabor perfeito. Havia prateleiras com dobradiças lustrosas e outras já bem gastas, como se tivessem histórias dentro delas. Sobre uma mesa grande, lixas de todas as caras. No canto, uma cadeira com um agasalho pendurado, a manga esticada num abraço permanente. Boa noite, disse o artesão, a voz grave e calma como uma porta que se fecha sem bater. Boa noite, respondeu Tresh, e a oficina recebeu as duas vozes como quem recebe chuva fina depois de um dia quente. Procura o quê? Perguntou o homem, encostando o quadril na bancada, cruzando os braços de leve, sem bloquear nada. Tresh não apressou a resposta. Passou a mão no ar, como quem apalpa um pensamento. Procuro aprender a atravessar portas sem lhes causar susto, sem me causar pressa. Quero que a passagem seja um descanso, não uma prova. O artesão sorriu, e as rugas dançaram. Então você está no lugar certo. Aqui não fazemos portas que abrem para a bravura. Fazemos portas que abrem para o suspiro. Ele fez um gesto com a cabeça, convidando o Tresh a segui-lo até uma porta encostada na parede interna. Era simples, de madeira clara, com o desenho dos veios parecendo ondas calmas. A maçaneta era de um metal que imitava o dourado do fim de tarde. Esta, disse o artesão, tocando com as pontas dos dedos, se abre com lembrança. E mostrou. Ele encostou a palma da mão, não no metal, mas na madeira, e ficou um instante ali, como quem pede licença com a pele. Depois, com o mínimo de força, girou a maçaneta. A fechadura respondeu com um clique que parecia completar uma canção, e a porta veio. Não foi ele que a empurrou, foi ela que veio. As melhores portas, ele comentou, são as que já querem ir com você. Tresh respirou, absorvendo cada gesto como se fosse cheiro. E esta? Ele apontou para outra, mais escura, com uma janelinha de vidro amarelo. Essa é para a saudade que não dói, o artesão disse. Tem gente que precisa atravessar saudades sem se perder nelas. Encostou o dedo no vidro. O amarelo piscou uma luz mansa, e a tranca gemeu uma que lembrava a coberta sendo puxada pelos pés. Os dois caminharam entre portas e ferragens, como quem visita uma biblioteca em voz baixa. O artesão pegou uma dobradiça e a entregou a Tresh. Sinta o peso. Era um peso certo. Nem leve demais, que passa voando e deixa tudo solto, nem pesado demais, que exige músculos quando só queremos carinho. Porta boa não briga com o tempo, disse o homem. Ela aprende o ritmo da casa. Se a casa respira devagar, ela respira devagar. Se a casa precisa de silêncio, ela aprende a não cantar. Tresh assentiu, e a lanterna, como se pudesse entender de mecânica, arredondou ainda mais a luz, abraçando as bordas da bancada. Eu sempre achei, ele disse, que meu problema era com as trancas. Mas talvez seja com os meus passos. O artesão riu. É sempre com os nossos passos, concordou. A porta, coitada, fica lá, fazendo o melhor que pode com o que a gente oferece. Se a mão chega dura, ela se defende rangendo. Se a mão chega leve, ela se entrega. O velho pegou 2 xícaras de louça xadrez de dentro de um armário. O som das xícaras se encontrando fez um tinido educado, feliz por estar ali. Chá.
Tresh aceitou com os olhos. O líquido fumegante tinha cheiro de erva doce. O primeiro gole desceu como uma promessa de manhã bonita. Agora, disse o artesão, vamos fazer uma porta para você. Não para sua casa, para o seu passo. Uma porta que se abre com o seu ritmo, com o fôlego que você tem hoje. Amanhã, quem sabe, ela se ajusta de novo. É o que elas fazem quando gostam da gente. Eles escolheram uma tábua de madeira clara, doce ao toque. O artesão passou a mão pelo comprimento, e o pó de serragem levantou um perfume leve. Essa madeira não gosta de pressa, ele explicou. Mas ela adora cuidado. Com uma lixa fina, começou a tirar as asperezas quase invisíveis. Tresh observou, fascinado com o som, fru-fru-fru, como uma maré pequena indo e voltando. Você pode ouvir? Esse som, às vezes, mora no fundo da mente, e quando a gente presta atenção, ele deixa tudo alinhado. Segure, disse o artesão, entregando a lixa. Tresh obedeceu, e o primeiro gesto foi um pouco torto, mas a madeira não reclamou. Ele ajustou o pulso, lembrando da leveza que o pássaro ensinara. Lixou mais uma vez, e dessa vez o braço inteiro entrou no movimento, do ombro até a mão, como se a lixa estivesse respirando através dele. A lanterna iluminava sem invadir, e uma trilha dourada acompanhava o vai e vem. Você sente? Perguntou o homem. Quando está no jeito, o som muda. Tresh prestou atenção, e mudou mesmo. Ficou mais redondo, mais contínuo. O artesão sorriu com os olhos. Pronto. Já temos uma conversa. Foram colocando dobradiças, trincos, escolhendo a maçaneta. Havia uma que parecia feita de botão antigo de casaco, e Tresh simpatizou com ela. Essa, ele disse. O artesão não discutiu, apenas assentiu, como quem reconhece que as mãos sabem escolher aquilo que o coração pede. Para a fechadura, escolheram uma que quase não fazia barulho, um mecanismo suave, que lembrava a ponta de um lápis deslizando no papel. Vamos instalar, disse o artesão, apontando para um batente que dava para o quintal da oficina. O ar lá fora cheirava a terra molhada, e um grilo, muito educado, experimentava uma nota de vez em quando. Fixaram a porta com cuidado, para que não ficasse nem justa demais, nem solta demais. Quando finalmente ficou de pé, linda em sua simplicidade, o artesão limpou as mãos numa toalha e recuou um passo. Tente. Tresh respirou. Encostou a palma, primeiro, sem mexer. A madeira devolveu um frio de leve, um respeito. Ele lembrou do pássaro, lembrou do vidro, lembrou das portas que suspiram. Girou a maçaneta como quem segura uma xícara de chá. A tranca fez o clique mais delicado do mundo. Empurrou? Não. A porta veio. Como se reconhecesse o gesto. O ar do quintal escorreu por entre a passagem, fresco, cheirando a noite boa. Tresh ficou no umbral. O umbral é sempre um lugar sagrado. Nem dentro, nem fora. Um lugar de ambos. Um lugar de pausa. Ele deixou a pausa acontecer. 1, 2, 3 suspiros. Você aprendeu, disse o artesão, como quem não se espanta, mas se alegra. Tresh inclinou a cabeça, agradecido. Eu estou aprendendo, respondeu, honesto. Cada porta me ensina um pouco. O artesão encostou o punho na madeira, um gesto antigo de bênção. Leve essa com você, não a madeira, mas a lembrança. Quando a pressa vier, toque o peito com a mão aberta. Você vai ouvir um clique por dentro. É a sua porta. Lembre-se de ficar um pouco no umbral. O mundo gosta quando a gente respeita a passagem. Eles ficaram mais um pouco, conversando com silêncios. O chá esfriou, mas ficou bom do mesmo jeito. Lá fora, o grilo desistiu das notas e entrou no próprio sono. Tresh olhou ao redor, a oficina, as ferramentas, as dobradiças alinhadas. Tudo parecia pronto para descansar. O artesão apagou uma lâmpada, depois outra. A lanterna de Tresh entendeu o recado e baixou o brilho, sem sumir. Volte quando quiser, disse o homem, abrindo a porta gentil, aquela feita na hora, só o suficiente para que uma brisa passasse e dissesse olá. Tresh foi até o umbral e parou, obediente ao aprendizado recém-nascido. Você também pode parar um instante.
Sinta sua respiração. Se ela estiver curta, não brigue com ela. Ela vai se soltando aos poucos, como uma linha que se desembaraça. Se o sono vier, que bom. Se ainda não, tudo bem. Fique um pouco nesse entre. É um lugar bonito. É o lugar onde as coisas mudam sem esforço. Ele saiu para a rua de novo. A vila ainda dormia. A padaria, quieta. O gato, enrolado numa porta. A fonte, cantando um fio d'água que parecia uma canção de ninar. Três caminhou na direção da praça, e a lanterna fazia companheiras das sombras, não inimigas. O mundo, por um momento, não tinha portas fechadas. Tinha apenas convites, cada um com seu jeito. Quando chegou à esquina, olhou para trás. O artesão estava na porta, com as mãos nos bolsos, o corpo desenhado pela luz de dentro. Fez um gesto pequeno com a cabeça, o mesmo que fizera no começo, e fechou. A porta nova deu um suspiro de contentamento, um som que ficaria lembrado nos detalhes do ar por muito tempo. Tresh seguiu. Leve. Com passos que sabiam, agora, que o segredo das portas talvez estivesse mais nos seus próprios pés do que em qualquer chave. A noite, satisfeita, se acomodou ao redor dele como um sofá bom. E você, que acompanhou essa visita, pode deixar que o corpo repouse mais um pouco, como quem volta para casa sem barulho, sabendo que a porta, por dentro, já o espera, já o conhece, e se abrirá quando você tocar com gentileza. A rua de pedra terminou num caminho de areia, e a areia terminou num silêncio de água que ia e voltava. O mar se estendia como um lençol gigante, respirando no seu próprio tempo. Tresh caminhou até onde a espuma tocava os pés e recuava, tocava e recuava, como uma conversa que não precisa provar nada. A lanterna, pendurada na mão, refletiu no brilho raso das poças e desenhou luas miúdas que se mexiam com os passos. Havia uma brisa de sal, o tipo de ar que limpa por dentro sem pedir esforço. O cheiro lembrava pedra molhada, alga secando ao sol que já havia ido, e uma promessa de madrugada muito clara. Você consegue sentir, talvez não o sal, mas a ideia de limpeza que ele traz. Um ar que abre espaço, que arruma as prateleiras invisíveis do peito. À beira-mar havia casinhas de madeira, guarda-barcos, pequenas oficinas, lugares onde redes dormiam penduradas como nuvens em descanso. Portas simples, todas marcadas pela mão do tempo. Sal nos cantos, ferrugem boa nos parafusos, pintura gasta que não escondia o amor das pessoas que passavam por ali. Tresh ouviu a maré. O vai e vem. Vem e vai. A água chegava, beijava a areia com barulho de papel de seda, e depois se retirava, deixando filetes que corriam de volta, felizes em voltar para casa. Todo limiar tem um vai e vem, ele pensou, sentindo o pensamento descansar como um corpo que encontra um travesseiro. Quem atravessa acompanha. A lanterna ardeu morna, como se confirmasse. O viajante chegou à primeira porta do cais. Era de 3 tábuas, uma sobre a outra, presas por travessões. A maçaneta, de ferro, tinha um desenho simples e honesto, um anel. O sal a teria endurecido, mas não a ponto de perder a vontade. Tresh esperou uma onda chegar e, no exato instante em que o mar encostou na areia com carinho, ele encostou também a mão na maçaneta. Não girou ainda. Apenas encostou. A água suspirou, fez seu barulhinho de espuma, e então recuou. Quando recuou, Tresh girou. Não tudo. Só um pouco. A maçaneta rangeu baixinho, a voz antiga dos metais que sabem de tempestades e manhãs claras. Na próxima onda, ele não mexeu. Deixou a água vir, encostar e sair. No recuo seguinte, girou um pouco mais. Era como dançar com alguém que ensina os passos com paciência. Na terceira retirada do mar, o clique aconteceu. Suave. Suficiente. Ele empurrou? Não. A porta cedeu, obedecendo a mesma música do vai e vem. A brisa do interior cheirava a corda, a resina e a peixe dançando no sonho das águas. Tresh ficou no umbral e, com o olhar, cumprimentou os remos encostados, as boias encadeadas, as redes dobradas sobre ganchos que conheciam histórias de mar. Obrigada, a porta pareceu dizer com o ar que passava. Ele assentiu, o queixo quase encostando no peito, num gesto que ninguém precisou ver para ser sincero. No chão de madeira, o ritmo do mar continuava,
transformado em um balanço suave, quase imperceptível, que lembrava o corpo no início do sono. Você pode sentir esse balanço? Não é preciso estar num barco. Basta permitir que a respiração acompanhe. Inspire quando imaginar a onda chegando. Expire quando imaginar a onda voltando. Entre uma e outra, um pequeno nada onde a cabeça descansa e o coração agradece. Tresh passeou ao longo do cais. As tábuas rangiam num tom amigável, bem afinado com a noite. Encontrou outra porta, desta vez de uma oficina de conserto de redes. A maçaneta era um nó de corda endurecido pelo sal e pelo tempo. Bonita, como são bonitas as coisas usadas. Ele passou os dedos sobre o nó, sentindo aspereza, e percebeu que o segredo ali era diferente. Não era sobre o ferro que pede giro. Era sobre a fibra que pede aperto e alívio, sobre o gesto que confirma e solta. Ele esperou o mar chegar, e no contato da espuma com a areia fechou os dedos. Não forte, apenas o suficiente para que a corda soubesse que ele estava ali. Na retirada da água, ele afrouxou, como quem dá espaço. Um estalo pequeno. Outra onda. Outro fechar leve. Outra retirada. Outro afrouxar. Até que, depois de alguns ciclos, o nó se comportou como uma maçaneta de verdade, liberando o mecanismo escondido na madeira. A porta sorriu um pouco nos cantos e abriu só o tanto que as redes precisavam respirar. Marés e maçanetas, Tresh murmurou, deixando que as palavras se acomodassem como conchas no bolso da memória. Você ouve o som de conchas se tocando? É quase nada, e é tudo. Num dos barracões, uma porta estava mais amuada. A madeira tinha inchado com umidade. As dobradiças pediam um cuidado que talvez, aquela noite, ninguém tivesse para dar. Tresh encostou a testa na tábua, como havia feito lá atrás, no corredor das primeiras portas. O cheiro era de mar e verniz antigo. O frio da madeira acalmou o pensamento imediato de resolver. Em vez disso, ele respirou. Lembrou da lição do artesão: se a mão chega leve, a porta se entrega. E lembrou da vila, as janelas, os telhados, o pão, o gato. Coisas que funcionam sem que a gente corra. Foi então que percebeu uma coisa simples. A porta não queria abrir inteira. Queria só um respiro, um dedo de espaço para que o ar transitasse. Ele ajustou as expectativas dentro do peito, como quem dobra uma coberta para ficar do tamanho exato do corpo. Esperou a maré fazer o seu vai e vem. No vem, ele não tocou. No vai, ele apoiou os dedos no batente e só deslocou um suspiro de madeira. O suficiente para a noite entrar e a umidade ter por onde sair. A porta, aliviada, exalou um hálito de gratidão. E era isso. Do outro lado da praia, um farol baixo, daqueles antigos que parecem casa com luz na cabeça, desenhava fatias claras que giravam devagar. Entre as fatias, a escuridão não era ameaça. Era aconchego. Tresh caminhou até lá, sentindo os grãos de areia cederem sob os pés num som sussurrado. Os próprios pés se tornavam mais íntimos do chão, como se lembrassem que, antes de existir caminho, existe a vontade de repousar. A base do farol tinha uma porta verde. A tinta descascada formava mapas imaginários, arquipélagos e rios onde nenhuma embarcação real jamais passaria. Ele tocou a maçaneta redonda e fria, e o metal devolveu a lembrança de todas as mãos que um dia giraram aquilo em noites ventosas ou manhãs de ressaca. Uma plaquinha dizia: "Entre com silêncio." Ele sorriu, era o que ele trazia. Mas não entrou ainda. Antes, sentou-se numa pedra, o mar à frente e o farol à direita. A lanterna, em suas mãos, era um solzinho operário, concentrado e discreto. Ele a colocou ao lado, e o lume abraçou a pedra com um calor que não queimava. Respirou junto com a maré de novo. 1, 2, 3 vezes. O peito enchia e esvaziava como os bolsos do mar. De quando em quando, uma onda chegava mais adiante, e o spray fino tocava o rosto. Era bom, era limpo, era como um beijo de avó, cheio de bênção. Ele se pôs a escutar as coisas pequenas. O estalar das conchas esmagadas sob os pés de caranguejinhos invisíveis. O chiado miúdo da espuma colando e descolando da areia. A corda de um barco batendo no mastro, tic-tic-tic, sem pressa.
E, no coração, um metrônomo macio, ensinando que atravessar é uma forma de ritmo. A memória do artesão, do pássaro, da vila. Tudo em compasso. Quando, afinal, se levantou, levou para a porta verde tudo isso. Encostou a mão. Esperou uma onda chegar. Girou um nadinha. Esperou outra. Girou mais um pouquinho. No recuo mais longo da maré, veio o clique. A porta abriu e o farol ofereceu um interior de pedra lisa, escadas que subiam em caracol, uma parede fria tocada por sal e história. Tresh não subiu imediatamente. Ficou no primeiro degrau, que era um umbral em espiral. Ali, repousou. Você pode repousar num degrau também, mesmo que esteja deitado. Bastam 3 respirações um pouco mais longas que as de antes. Uma gaivota passou, tardia, riscando a lua com os olhos. O vento, mais constante agora, trouxe um cheirinho de fogueira distante, talvez algum pescador espantando a umidade das roupas. Tresh deixou a imagem do fogo esquentar suas costas por dentro, mesmo que não houvesse fogo ali. A lanterna, respeitosa, acompanhava. Na curva da escada, mais acima, havia uma pequena portinhola interna, um alçapão de manutenção. A maçaneta era uma argola de corda com couro por dentro, para não machucar a mão. Tresh repetiu: acompanha, não apressa. O vai e vem do mar se transformou no vai e vem da respiração, e o clique veio com a exatidão de um bocejo. Ele abriu e fechou, só para que a portinhola se lembrasse de que o gesto existia. A gratidão da madeira foi um perfume leve de cera antiga. Ao redor do farol, outras portas menores, tampas de compartimentos, entradas de porão. Ele não precisou abrir todas. Algumas só pediam presença. Ele encostava a palma, ou a testa, ou a bochecha. Por que não? E ficava. O mar fazia música, e a lagares de sal respondia. Em certos momentos, ele quase ouviu palavras. Obrigada por não exigir. Obrigada por me tratar como alguém e não como coisa. Obrigada por respeitar meu cansaço. E, enquanto isso, os ombros dele ficavam cada vez mais baixos, a mandíbula cada vez mais quieta, os olhos cada vez mais pesados. Você sente? Talvez as pálpebras estejam mais lentas, talvez a boca tenha relaxado sozinha. Antes de deixar a praia, Tresh andou até o limite onde a água cobria os pés. A primeira onda veio e molhou o tornozelo, com um frio desperto. A segunda alcançou um pouco mais, como se reconhecesse. A terceira, menorzinha, só beijou os dedos e recuou, tímida. Tá bom, ele disse ao mar, como quem fala com um amigo que quer insistir em acompanhá-lo até a porta de casa. Eu vou dormir daqui a pouco. O mar respondeu com uma língua de espuma que desenhou traços irregulares e voltou, satisfeita. Ele deixou uma concha sobre a soleira de uma das portas, um presente de nada, uma lembrança de que a passagem também pode ser enfeite. Pegou outra concha para si e guardou no bolso do manto. Era lisa por fora, com riscos que contavam quantos verões ela viveu, e oca por dentro, com espaço suficiente para guardar um fragmento de canto do mar. Para me lembrar, ele pensou, que tudo que entra também sai, e que tudo que sai também entra. Que há um tempo para cada coisa, e que esse tempo é, muitas vezes, mais gentil do que eu suponho. De volta à areia seca, a lanterna se tornou um pequeno farol portátil, guiando-o para uma escada de pedra ao lado do farol. Acima, havia um caminho que subia em costa, prometendo vista, prometendo ar mais alto, prometendo uma varanda que conversava com a lua. Ele começou a subir. Cada degrau recebeu um pé com gratidão, e devolveu um empurrão suave, desses que não cansam. Subir não era pressa. Era a extensão do mesmo ritmo. Mar, respirar, porta, clique, pausar. No alto, o caminho se abriu para o céu. E, adiante, esperava a varanda da lua. A varanda era feita de madeira clara e cercada por um corrimão baixo, liso de tantas mãos que nele se apoiaram. Ficava no alto de uma casa silenciosa, talvez uma antiga estação de observação, talvez a casa de alguém que gostava de olhar. Dali, o mar parecia mais um pensamento grande do que uma coisa líquida. O horizonte era uma linha tão fina que quase não existia, como se a noite tivesse apagado qualquer separação entre céu e água para que o mundo dormisse melhor. Tresh pisou leve. A madeira respondeu com um suspiro se abrindo,
satisfeito por receber passos que não pediam nada. Havia 2 cadeiras de balanço encostadas à parede e um banco comprido com um cobertor dobrado em cima, desses que já armazenaram muitos serões. Um vaso com uma planta de folhas redondas, verdes até no escuro, guardava um pouco de vida silenciosa. E, no canto, uma porta pequena, pintada de um cinza que estava quase azul. O trinco dessa porta era simples, um pedacinho de metal curvado, mas em cima dela, pregada no batente, uma placa discreta dizia: "A noite escuta." Ele não tocou na porta. Não ainda. Porque antes havia a lua. Ela estava um pouco acima do mar, gorda e mansa, com uma luz tão macia que lembrava o interior de um pão. Iluminava sem judiar, desenhava prata nas ondas, ornava os telhados distantes. Tresh ergueu o rosto e deixou que a luz encontrasse sua pele. A lanterna, enciumada e feliz, abaixou o brilho, como quem diz: "Hoje eu fico menor, para que outro brilho faça o que é preciso." "Sente a noite com os ouvidos," ele se disse. "Sente com a pele. Sente com os olhos quietos." A varanda parecia um lugar feito especialmente para que o mundo pudesse ouvir o que o coração não consegue dizer em voz alta. Você também pode experimentar. Se for confortável, preste atenção no silêncio que não é vazio, o silêncio que acolhe, o silêncio que enche o peito de um jeito bom, como uma sopa quente em dia frio. Tresh sentou-se no banco, sem pressa, e puxou o cobertor para o colo. O tecido era macio, com bolinhas de uso, e tinha aquele cheirinho de sabão que mora nas fibras, sem exagero, sem perfume. Enrolou o cobertor nas pernas, ajeitou a lanterna ao lado, e deixou os ombros descansarem atrás, contra a parede. O corpo fez o movimento involuntário de ceder peso. É bonito quando o corpo se dá conta de que pode confiar. Talvez o seu esteja se dando conta também. A porta cinza quase azul permaneceu onde estava, discreta, sem chamar ninguém. O trinco, entretanto, tinha uma delicadeza de pássaro pousado. Parecia dizer: "Quando você estiver pronto." E não havia pressa. Na varanda, as coisas sempre aconteciam no tempo que respeita. A lua, paciente, derramava a luz. Tresh pensou em coisas que haviam ficado do lado de fora da noite. Tarefas, preocupações, pontas de conversa. Viu cada uma passar como nuvens, e a varanda, como prometia a placa, escutava. Escutava com o ar, com a madeira, com o cobertor. Não julgava, não comentava, não guardava. Apenas escutava até que cada nuvem se desfizesse sozinha, porque nuvem que não encontra vento vira sereno, e o sereno só pede que a gente durma um pouco para trabalhar em paz. Ele levou a mão ao peito, lembrando da porta do artesão que se abria com lembrança. Lembrou-se do clique. Lembrou-se de ficar no umbral. Olhou para a concha no bolso e a retirou, apoiando-a na palma. Aproximou-a do ouvido, como crianças fazem. O mar estava lá dentro, diminuto e suficiente, repetindo a lição da praia. Vai e vem e vai. "Obrigado," ele sussurrou, em voz baixa, para ninguém e para tudo. A varanda acolheu a gratidão e devolveu um quente macio no estômago, como quando a gente ri sem mostrar os dentes. Aos poucos, os pensamentos desaceleraram. Não sumiram, não precisavam. Apenas afrouxaram as amarras, deram um passo para trás, sentaram no chão com as costas na parede, como Tresh fizera. Ele respirou pelas narinas, deixando o ar entrar por dentro do nariz como se quisesse acarinhar a garganta. O ar saiu leve, sem pressa. 1, 2, 3 ciclos. O corpo entendeu a mensagem. A parte da mente que costumeiramente olha o relógio desistiu. Aqui, o relógio era a lua. E a lua sabe andar devagar. Sob os pés, a madeira do assoalho fez um barulhinho quase inaudível, como dedos que estalam na hora de dormir. O banco de madeira emitiu aquele som discreto que os móveis fazem quando encontram o peso certo, esse ronronar de objeto feliz. A lanterna descansou, seu lume virando um ovo de luz, concha de calor, perfeito para cochilar. Um morceguinho passou alto, sem barulhar, e se perdeu no escuro como uma ideia que não serve para agora. O trinco da porta esperou. Parecia escutar junto. Cada vez que Tresh inspirava, a pontinha de metal brilhava. Cada vez que expirava, o brilho deixava de ser pontudo e virava um halo suave. Quando o coração desacelerar, ele lembrou da promessa que não estava escrita,
mas existia. O trinco clica sozinho. E a varanda, cúmplice, parecia embalar o tempo que restava até esse momento com uma canção que não se ouvia com os ouvidos. Você pode se imaginar sentado, deitado, como estiver, nessa varanda. A brisa é tão leve que não dá arrepio, dá amparo. A lua, tão presente que vira lençol. As estrelas, tão discretas que parecem pequenas fogueiras distantes, cada uma guardando um sonho em nome de alguém. Se uma preocupação quiser se apresentar, deixe-a-se sentar no degrau. Diga a ela, a noite escuta. Ela vai entender e ficar mais quieta. Trecho olhou para o mar mais uma vez. Viu um ponto de luz lá longe, talvez um barco, talvez um desejo que não precisava ser realizado hoje. A luz piscou devagar, afirmando que estava bem, que se cuidava. Ele bocejou. O bocejo veio inteiro, redondo, com os olhos molhando de leve, desses bocejos que emendam com sossego que percorre nuca, ombros, braços, peito, barriga, pernas, pés. Um bocejo que é quase uma oração, quase uma conversa com a alma. Você quer bocejar junto? Se vier, deixe vir. É um presente que o corpo se dá. Quando o bocejo terminou, houve um silêncio dentro do silêncio. Uma pausa tão fininha que quase não cabia um pensamento. E foi aí que o trinco fez. Clique. Tão doce, tão sem vaidade, que Trecho poderia jurar que foi uma estrela quem apertou o ponto certo do mundo. Ele virou o rosto e encontrou a porta cinza quase azul entreaberta, como uma pálpebra prestes a fechar num sonho. Ele não pulou para dentro. Não era esse o acordo. Levantou-se no ritmo do banco, que gemeu feliz com a despedida temporária, ajeitou o cobertor de novo com a palma, grato por ter-lhe aquecido, e caminhou devagar até a porta. O umbral tinha um degrau leve. Ele parou nele e sentiu sob os pés a diferença de temperatura entre a varanda e o quarto além. O ar de dentro era um fio mais morno, como se guardasse a memória de muitos cochilos. O ar de fora carregava o frescor da noite e o sal do mar. Entre um e outro, não havia conflito, só encontro. O umbral sempre foi o lugar onde os mundos concordam em dividir o mesmo espaço por um instante. Do lado de dentro, ele vislumbrou um quarto de paredes claras, um tapete grosso no chão, almofadas espalhadas como ilhas de maciez, e uma mesa pequena com um vaso de água. Não havia ninguém, e, ainda assim, havia a sensação de companhia. Como se os sonhos de todas as pessoas que um dia descansaram ali tivessem aprendido a ficar quietos, só para acolher quem chegasse. Ele recuou meio passo, deixando que a porta ficasse no quase. O clique já havia acontecido. O destino da abertura estava decidido. O que faltava era a paciência de um corpo pegando no sono. E ele tinha essa paciência. Trecho se sentou de novo, agora com o corpo um pouco mais inclinado para o encosto. A lanterna, ao lado, quase se confundia com o olhar da lua. Por um momento, todos os brilhos eram parentes. A lua grande, as estrelas, o farol no canto, a lanterna redonda, o reflexo da luz na maçaneta, o brilho pequeno na água do vaso. Ele percebeu uma coisa: quando o mundo brilha assim, é porque está inteiro. Não perfeito. Inteiro. O vento mudou de direção, quase nada, e trouxe do interior da casa um cheiro de livro guardado, daqueles que trazem marca-página de folhas secas. Misturou-se ao sal, ao sabão do cobertor, à madeira quente. Era um perfume de histórias que já foram contadas e que, por isso mesmo, descansam sem precisar chamar atenção. A noite escuta, a placa dizia. E escutava mesmo. Escutava o corpo do viajante dizendo: eu posso ficar. Escutava a solidão se desfazendo, como açúcar se desfaz na água. Escutava até a lanterna respirando, se é que luz respira. Escutava você respirando daí. Trecho colocou duas mãos no peito, uma sobre a outra, como quem segura uma tigela com algo muito precioso. Sentiu o próprio coração na ponta dos dedos. Não precisava contar batimentos. Bastava estar. O tinir baixinho de alguma coisa metálica lá dentro da casa confirmou. Os mecanismos do sossego estavam em funcionamento. A porta cinza quase azul deslocou-se 1 milímetro por causa de uma brisa que não se sabia de onde vinha. Milímetros, naquela varanda, eram imensos como campos. Ele fechou os olhos um instante e, que doçura, a varanda pareceu inclinar-se só o suficiente para que sua cabeça encontrasse a parede como se fosse um travesseiro.
Não doeu. Não pressionou. Foi como encostar a testa numa porta que entende. Se quiser, ele sussurrou para você. Deixe seu corpo procurar apoio, como a minha cabeça encontrou a parede. O apoio está aí, no colchão, no travesseiro, na noite. Nada precisa te segurar firme. Basta acolher. Tempo passou sem que alguém o sentisse. Talvez 5 respirações. Talvez 50. A lua moveu-se um dedo. Uma nuvem pequena atravessou a cena, tímida como quem atravessa uma sala onde todos dormem. A cadeira de balanço ao lado balançou uma vez, sozinha, em cumprimento ao vento. O banco soltou outro suspiro, contente em partilhar o peso. Quando Trecha abriu os olhos, não era para sair do transe, mas para confirmar que estava tudo bem. Estava. A porta ainda entreaberta, paciente. O mar ainda indo e vindo, fiel. A varanda ainda escutando, devota. Ele tocou de leve a maçaneta da porta, só para agradecer pessoalmente. O metal estava morno. O calor tinha vindo de onde? Talvez do mundo, talvez de tanta escuta. Obrigado, ele disse. A maçaneta devolveu um brilho. Ele não atravessou, ainda. Guardou a passagem para daqui a pouco, para o momento em que o corpo, definitivamente, pedisse cama. Era bom saber que o caminho já estava feito. O trinco clicado, o umbral disposto, o quarto à espera. Isso, por si, fazia dormir. Saber que não é preciso forçar caminho quando o caminho já nos quer. Saber que o mundo, às vezes, prepara o lugar antes de a gente chegar. Você pode levar isso com você agora. A certeza de que existe, já aberto, um espaço onde o seu descanso cabe. Não precisa inventar. Não precisa provar. Esse espaço está tão garantido quanto o vai e vem do mar, tão evidente quanto o clique do trinco quando o coração desacelera. Se o sono vier, abrace. Se ele brincar de se afastar, sorria como quem conhece o jogo. Ele volta. A varanda da lua permaneceu onde estava, e Trecha permaneceu com ela, quieto, com a lanterna baixinha, com os olhos um pouco mais pesados do que antes. O mundo inteiro parecia ter encostado o ouvido naquela placa. A noite escuta. E, como tudo que é bem ouvido encontra lugar para descansar, o silêncio cresceu, macio e morno, até que só sobraram algumas coisas. O som do mar, a luz da lua, o peso bom do corpo, o clique que já aconteceu, a porta que já se abriu. E um convite, pequeno e completo, para que o sono venha do jeito que sabe vir, como quem atravessa uma porta que nunca resistiu a você. Trecha permaneceu algum tempo na varanda, com a lua carinhosa pousada sobre o mar e o cobertor ainda aquecendo os joelhos. Quando sentiu que o corpo tinha entendido o recado, levantou-se com a mesma calma com que um gato muda de posição no sono. A porta cinza quase azul esperava, pacífica, como as portas que confiam no que está por vir. A placa acima dele continuava dizendo, sem som, a noite escuta. Ele ajeitou a lanterna numa altura que deixava o lume tocar o chão e o batente. Era menos para iluminar e mais para fazer companhia. O metal da maçaneta estava morno, lembrança do toque anterior, mas ele não a girou de imediato. O passo sem pressa começa antes do pé, ele pensou. Começa no peito, no ritmo que a gente dá ao próprio coração. Ele lembrou do pássaro no parapeito, leve. Lembrou da vila adormecida, cuidado. Lembrou do artesão de portas gentis, fique no umbral. Lembrou do mar, acompanha. Com todas essas lembranças dobradas, como quem dobra uma manta, aproximou-se e encostou a palma na madeira. Não para abrir, para dizer estou aqui. Você consegue imaginar encostar a mão assim, com tudo que você é e nada do que você precisa demonstrar? É uma quietude que não pede prova. A madeira devolveu um friozinho amigável, e Trecha deixou esse frio atravessar a pele e se transformar em algo macio lá dentro, como água que vira chá. Inspirou. O ar entrou pelo nariz, contornou o céu da boca, desceu pela garganta, encheu o peito de um jeito medido. Expirou. O ar saiu morno, carregando o peso que não precisava mais ficar. No tempo de 2, 3 suspiros, ele sentiu que os ombros tinham afundado um pouco, que o maxilar desapertara, que os dedos das mãos sabiam ser mãos sem precisar segurar o mundo. A maçaneta esperou esse momento. Quando os olhos dele se tornaram mais pesados e, ao mesmo tempo, mais límpidos,
O metal pediu um gesto pequeno. Tresh atendeu. Girou com delicadeza de quem serve água para alguém com sede. O clique foi uma flor se abrindo, uma pétala que não precisa se gabar da própria beleza. A porta deslocou-se o suficiente para que o ar morno do quarto viesse dizer olá, trazendo um perfume discreto, madeira de guarda-roupa, livro antigo, sabão tranquilo, talvez um fio de lavanda perdido, talvez só a imaginação de quem está pronto para dormir. O passo sem pressa chegou aos pés. Ele não cruzou de uma vez. Colocou primeiro a ponta, sentiu o assoalho ceder o milímetro certo, depois o calcanhar, deixando o corpo seguir com gentileza. O umbral o recebeu como recebem camas bem feitas, sem surpresas, sem buracos, com uma fidelidade silenciosa. Tresh ficou ali. O pé de dentro, o pé de fora. Um mundo e o outro. O passo sem pressa, ele murmurou, é a coragem de não pular. E ficou. O suficiente para que o corpo entendesse a nova temperatura, o novo cheiro, a nova luz. A lanterna, pela primeira vez naquela noite, pareceu querer cochilar. O lume não apagou, virou brasa de velas em mesa de jantar depois que a conversa aquietou. Ele entrou um pouco mais e encostou a porta no mesmo ritmo em que o peito subia e descia. Não fechou. Deixou-no quase, como quem deixa uma janela entreaberta para que amanhã saiba por onde chegar. Andou pelo quarto como quem visita um amigo que já está dormindo. Passo macio, respiração obediente ao silêncio das coisas. O tapete sob os pés era grosso e acolhedor. Lembrava a sensação de caminhar na areia seca que guarda o calor do dia. As almofadas, espalhadas, eram ilhas de convite. Uma cama baixa encostava numa parede com um nicho de livros, e um copo de água transparente, sobre a mesinha, aguardava a sede com humildade. Você está aqui, a noite dizia, sem pronunciar nada. Tresh pousou a lanterna no chão, perto da cabeceira, como quem pousa um animalzinho que decidiu dormir. O círculo de luz se deitou com ele, acompanhando o contorno do colchão. Ele passou a mão pela colcha. A textura era de tecido que já conheceu muitas lavagens, uma maciez que só o tempo dá. Sentou-se na beirinha, e o colchão respondeu sem luta, criando o espaço exato do seu quadril. Ajudou a tirar o peso das pernas, depois dos braços, depois do peito. Antes de deitar, ele olhou para a porta entreaberta. O umbral ainda mantinha seu segredo de lugar comum sagrado. A varanda escutava. A lua enxergava sem espiar. Tudo alinhado para o gesto final. O passo que não é passo, o deitar que é quase atravessar para dentro de um abraço. Ele deitou de lado, a mão debaixo da bochecha, como os que sabem fazer do próprio corpo travesseiro. O travesseiro de verdade, ali, recebeu a cabeça com alegria de nuvem. O lençol tocou a pele das canelas com um friozinho bom e, em segundos, tornou-se morno, como se tivesse acendido uma lareira pequenininha por dentro. Você pode sentir o toque do seu lençol? O jeito como a roupa abraça o ombro? Se quiser, ajeite um pouco o que precisar. Às vezes, 1 centímetro faz toda a diferença. Às vezes, é só virar a palma de uma mão para cima e tudo fica mais claro. Tresh inspirou outra vez, agora mais fundo, e o peito fez um barquinho. Lembrou do mar, vai e vem. Lembrou do pássaro, leve. Lembrou da vila, cheiro de pão. Lembrou do artesão, clique por dentro. O passo sem pressa não se mede nos pés, mas nas lembranças que acomodamos no coração para amortecer a queda suave no sono. Do lado de fora, uma brisa brincou com a placa "A noite escuta" e, por um instante, ela bateu levinho na madeira. Toque. O som ecoou no quarto como um sino miúdo, e todas as tensões remanescentes resolveram que não era noite de travar lutas. O cansaço bom chegou ao corpo com educação, perguntando se podia entrar. Tresh disse sim com um bocejo. Um bocejo que revirou os olhos para trás, que terminou num suspiro comprido, que deixou o queixo dobrado por um segundo, como num abraço com ele mesmo. Ele não precisou apagar nada. A lanterna, percebendo, arrefeceu um pouco mais, até se tornar um brilho de vigia, desses que lembram um farol distante, suficiente para dizer estou aqui sem acordar ninguém. A porta ficou do jeito que estava, guardando a promessa de uma volta ao mundo quando o dia resolvesse nascer. O próprio ar parecia ter encostado a cabeça no travesseiro, e os ruídos de muito longe, um barco, um cão, uma estrela que risca, perderam as arestas. Eu aprendi o passo, ele pensou,
num fio de consciência que já despencava para o lado de lá da noite. O passo que não empurra, o passo que confia. E, como quem pede licença, deixou a mente desligar as lâmpadas uma a uma. A do teto do pensamento, a da prateleira das tarefas, a da gaveta dos detalhes, a da porta das urgências. Todas foram se apagando com um clique pequeno, o mesmo clique das boas fechaduras, aqueles que soam como se dissessem depois. Seus braços, agora, pesavam gostoso. Suas pernas tinham aquela moleza de quem acabou de chegar ao porto. A respiração, tão certa, tão sem espetáculo, fazia do quarto um barco ancorado, balançando quase imperceptível. De vez em quando, o corpo tinha aquele mini sobressalto do início do sono, o manso salto de um músculo que se lembra do mundo e, em seguida, confia. A mente sorriu para isso e disse: "Vá, eu te pego se cair." E não caiu. Flutuou. Você está aqui também. Se o sono já chegou, deixe-se ir. Se ele ainda está se aproximando, fique no umbral com trecho por mais um pouquinho. Escute. Sinta. O passo sem pressa é o de agora, aquele que não precisa ser maior do que uma respiração. À noite, satisfeita com o que tinha feito, puxou mais um pouco o cobertor sobre a casa. A varanda ficou ali, guardando a lua que deslizava lentamente. A placa, agora quieta, não precisava lembrar ninguém de nada. A própria madeira sabia escutar. No quarto, Tres dormia. Não um sono de pedra, mas um sono de água mansa que encontra o leito e corre sem ruído. A lanterna, companheira leal, manteve um brilho que parecia bater no mesmo compasso da respiração dele. Entra, sai, entra, sai. Um farolzinho de bolso cuidando para que a noite permanecesse boa. Lá embaixo, o mar continuou seu vai e vem, fiel como alguém que fica na porta até que o último amigo entre. O farol, distante, girava pausado, e cada volta era um até amanhã. Na vila, o padeiro virou de lado, abraçando o travesseiro com o antebraço. O bebê, no outro canto do mundo, soltou o dedo e não chorou, porque um sonho bonito o segurou pela mão. O artesão de portas gentis, enrolado no agasalho, sorriu no escuro ao lembrar, sem realmente pensar, do clique perfeito de uma boa fechadura. O pássaro no parapeito, com a cabeça enfiada debaixo da asa, parecia uma folha dobrada, protegida da brisa. Todos os que cruzaram a noite do viajante agora descansavam sob o mesmo teto invisível, o teto do silêncio que cuida. E você? Você que ouviu a história, que caminhou no corredor com portas que suspiram, que sentiu o calor da lanterna e o frio do vidro, que viu as marés ensinando maçanetas, que foi até a varanda onde a noite escuta. Talvez o sono já tenha chegado, como quem empurra uma porta e se surpreende ao perceber que ela estava aberta o tempo todo. Se já chegou, agora tudo o que resta é seguir, macio, deixando que as cenas dissolvam-se em cheiros, que os cheiros virem temperatura, que a temperatura vire nada, e que esse nada seja o chão mais seguro do mundo. Se ainda não chegou, não tem problema. A porta do descanso continua entreaberta, o trinco já fez o clique, a passagem já te quer. Fique no umbral o tempo que for preciso. Ajeite o travesseiro. Sinta o tecido na pele. Escute o barulho pequeno do seu respirar. Você pode levar a mão ao peito, como o Tres fez, e perceber o coração lá. Ele não pede explicações. Ele só pede que você esteja. E, quando você está, ele entende que pode desacelerar. Do lado de fora do quarto, o vento muda direções pequeninas, do tipo que só plantas percebem. Uma folha treme devagar e para. Uma sombra se recolhe e abre espaço para outra. O mundo tem essa gentileza de continuar sem exigir que você acompanhe acordado. Pode deixar. As coisas encontrarão seus lugares durante o seu descanso. O dia amanhece sozinho. O pão cresce sozinho. As marés cumprem seus acordos. A porta nova do artesão se orgulha, mesmo dormindo. O pássaro sonha com voos que não cansam. Tudo segue. Você pode ficar. Tres, do outro lado do sono, visita lugares claros. Passa por um campo de trigo que é vento fazendo carinho em milhões de pequenas costas. Passa por uma estrada de barro depois da chuva, onde cada passo faz um som de beijo. Passa por uma cozinha onde uma chaleira canta piano, não forte, só para lembrar que há água quente para quando ele acordar.
E, numa mesa, encontra um bilhete que não existe e que, ainda assim, diz: volte quando quiser. As portas te conhecem. Quando amanhã vier, ela encontrará o quarto arrumado pela noite. A lanterna, descansada, irá levantar sua pequena luz, e talvez Trecha acorde com um estalo leve das costas, aquele que diz dormir bem. Talvez você também. Talvez abra os olhos com a sensação de que atravessou uma porta sem empurrar, apenas andando com o mundo, acompanhando o tempo certo. Talvez se lembre de um pedaço desta história, ou de nenhum. Não faz diferença. O corpo guarda o essencial sem pedir licença à cabeça. Antes de irmos, deixe-me te dizer algo baixinho, como se eu estivesse aí, ajeitando o cobertor sobre você. Boa noite. Você fez o que precisava por hoje. Não é pouco. É muito. É suficiente. O resto fica para depois. Deixe as mãos repousarem. Deixe a testa ser lisa. Deixe a boca encontrar uma posição que não pede nada. Se os olhos quiserem pesar, deixe pesar. Se quiserem manter uma fresta, tudo bem. A porta do sono, como você viu, já está entreaberta. E, quando o coração desacelera, o trinco clica sozinho. A luz da lua vai escorregar pela parede mais uma vez. A cadeira de balanço talvez mexa sem querer. Um pássaro distante tentará uma nota só, e desistirá, porque lembrará de que é noite. A casa fará os sons que toda casa boa faz, um estalo de madeira aqui, uma respiração de parede ali. Nada que peça sua atenção. Tudo que confirma que você está seguro. Durma bem. Durma no seu tempo. O viajante gentil já dorme, além da porta simples. A lanterna cuida. As portas agradecem o carinho. E amanhã, quando um novo caminho se apresentar, ele será calmo. Porque agora você sabe, atravessar não é vencer. É escutar. É acompanhar. É, sobretudo, repousar no umbral até que o próprio mundo venha com você. Boa noite. Que a noite te escute. Que o sono te abrace. Que a porta se feche suave atrás de você, só o bastante para proteger o sonho, sem impedir que amanhã entre quando for hora. E que você acorde leve, lembrando, mesmo que sem lembrar, que existe um passo que não apressa, uma lanterna que aquece e um coração que, quando respeitado, abre todas as passagens com um clique doce, definitivo, gentil. Boa noite.